Opa, fala aí, o Nerd Aleatório aqui para mais um vídeo aleatório de animes. E foi o membro Vini que sugeriu essa ideia de vídeo, então sem mais enrolação, bora! Luffy de One Piece. Seguinte, o Luffy é o famoso pirata que estica, que deixa os braços pretos e usa o chapéu de palha. E até aqui não é muita gente que é igual a ele, mas o motivo dele estar nessa listinha é que o Luffy tem os ideais, sonhos e personalidades mais realistas, além de ser esfomeado. Mas o que tô querendo falar aqui, o Luffy é um dos mais perto de qualquer um para se identificar. Por exemplo, os marombados podem se identificar com o Zoro, sempre treinando duro e querendo se aprimorar todo dia, ou com a Nami, que sempre está querendo dinheiro a todo custo. Mas o Luffy é o cara mais gente boa para ter um parâmetro. E bom, por exemplo, todos aqui acham que o sonho final do Luffy é se tornar o rei dos piratas, mas existe uma teoria extremamente forte de que o sonho do Luffy é só fazer um almoço, uma janta, um banquete com o geral que ele conheceu ao longo da jornada. Se tornar o rei dos piratas é uma ponte para isso. Pode ser loucura, mas tem um momento na obra que o Luffy fala do seu sonho para os Mugiwaras e não é revelado pra gente. Mas todo o bando só riu desse sonho, mas foi num riso de felicidade desse sonho. E bom, o Luffy é brasileiro, faz bastante gambiarra, pô. Só olhar a formação do bando dos Chapéus de Palha foi muito no improviso. Além de que o Luffy é um jovem adulto, onde nós podemos nos identificar ainda mais, porque o Luffy é o típico amigo idiota, faz piadas, quando é pra ser sério ele fica sério, tá sempre querendo e conseguindo fazer novos amigos, e até nos comerciais do Cup Noodles dá pra ver essa energia idiota, extravagante e contagiante. E nesses comerciais é só o Luffy sem poderes, trazendo uma identificação ainda maior com os caras com a mesma personalidade. Outra coisa que a maioria vê e não percebe de primeira é que o Luffy não julga e nem odeia ninguém, claro, tirando os vilões, mas pô, o cara aceitou uma ladra, uma assassina, uma rena, um esqueleto, um mutante, um ciborgue, um homem-peixe, que para o mundo de One Piece, retratado nos tempos antigos, é um negócio extremamente belo e honroso. Deu pra perceber que tentei falar mais no sentido realista do que um literal pirata que estica, mas né, eu acompanhei esse maluco por um episódio e queria falar um pouco dele. Butch de Butch the Rock. A Butch é uma garota do ensino médio padrão, tirando o fato de seu cabelo ser rosa natural e ser uma guitarrista incrível tão cedo na vida. O ponto aqui, a Butch é a personificação dos medos, da insegurança e da solidão em uma única personagem. Que a Butch é extremamente solitária e negativa em tudo que pensa e tudo que faz. Ela não teve nenhum amigo ou amiga no fundamental, e como todos sabem, é na infância que nossos ideais, pensamentos e personalidades constroem uma base e crescemos para tentar melhorar ou, em muitos casos, piorar. E a autora, se não me engano, deve ter crescido com vários problemas pessoais e quando cresceu, meteu marcha no mangá de Butch the Rock, colocando suas experiências, imaginação e evolução, que nem a Butch. Pô, todos os canais de animes tiveram uma infância parecida com a Butch, incluindo eu! O que é triste, mas tentei ser mais extrovertido no ensino médio, mas o foco não sou eu. Assim como a Butch, muitas pessoas não têm confiança nas suas próprias habilidades e sempre ficam com pensamentos mais negativos de tudo que irão fazer, e a autora conseguiu retratar tudo perfeitamente, demonstrando que até os pequenos passos são extremamente importantes, como conversar com uma pessoa totalmente desconhecida ou atender um cliente no balcão. Para uma pessoa extremamente introvertida, são desafios impossíveis, mas se até a Butch conseguiu evoluir, o que impede você de evoluir, né, meu rapaz? Além de que a Butch conseguiu aprender algo impossível e meteu marcha no sonho de ser uma guitarrista famosa e até criar um canal no YouTube para postar seus vídeos de guitarra. E desde o primeiro episódio, onde tocou com uma caixa de papelão, para o último episódio, onde improvisou bem na hora do show, é uma enorme evolução pessoal. Zenitsu de Demon Slayer, vamos lá. Para uma grande maioria das pessoas, o loiro aqui é só um medroso e gado, mas se pá, o Zenitsu é o personagem mais realista do grupo do Tanjiro ou de toda a obra de Demon Slayer. Vamos pensar que o Zenitsu era um cara ingênuo que sempre era feito de trouxa pelos outros, mas um antigo Hashira do Trovão quis treiná-lo e sabia que ele podia melhorar ou ser um grande caçador. O próprio Zenitsu, sendo um cara negativo, não achava nada disso e sempre tentava fugir do treinamento do seu mestre, mas sempre acabava sendo arrastado de novo. E nessa parte, é só lembrar do seu professor, ou pai ou mãe que sempre querem te ensinar algo, mas você acha que é um negócio idiota ou irrelevante na vida. Mas no final, é só uma coisa extremamente útil que
quer ensinar pra gente. E bom, no mundo de Demon Slayer, o Zenitsu é considerado um fracasso na respiração do trovão, porque ele só conseguiu aprender a primeira forma da respiração do trovão e simplesmente não conseguiu aprender as outras 9 formas. Mas o ensinamento mais real do que parece é a seguinte frase: se você só sabe fazer uma coisa, seja o melhor nessa coisa. E o Zenitsu provou essa teoria na prática, aprimorando a primeira forma e se tornando um mestre nela, sendo incrivelmente versátil e até derrotando o Lua Superior no Castelo Infinito. E mano, você aí pode não ser um ótimo em jogar futebol, mas se você gosta de fazer vídeos para o YouTube, então é só tentar se aprimorar em edição, narração, thumbs ou até de roteirista. E mesmo que muita gente ache que jogar futebol é melhor que editar, se você é bom nisso, tente ao menos melhorar no que você mais tem conhecimento. Pô, eu não sabia editar no começo, mas fui tentando na marra, e hoje faço uns trabalhos como editor de vídeos, então já deu pra pegar a ideia. O Karun de Dan. Agora vamos pro rolê da depressão. O Karun, quando era criança, era o tipo de criança que acreditava, venerava e tinha hiperfoco nas coisas bizarras do mundo. No caso do Karun, alienígenas e criaturas bizarras, ou só monstros de qualquer tipo. E vamos ser sinceros, todos aqui passam por um período em que temos hiperfoco em algo. Eu tive hiperfoco em Power Rangers, Ben 10 e super-heróis. Isso é uma coisa mais normal do mundo, mas né, por conta dessa obsessão do Karun por alienígenas, acabou sem amigo algum. E infelizmente foi por causa disso, ele teve mais foco nos alienígenas, porque ele tinha esperança de que poderia fazer amizades com os próprios alienígenas. Mas né, os primeiros alienígenas que ele acaba encontrando foram os Serpos e eles não têm interesse em humanos homens. Depois de um bando de coisas que devem ter acontecido em apenas 3 ou 4 dias, o Karun ficou com os poderes da velha Turbo. E bom, a parte da identificação era na parte do hiperfoco, e nessa parte da depressão do Karun. Pra quem não sabe, a segunda característica mais alta dele é a depressão, só perdendo para a velocidade. E isso também é extremamente identificável, já que ele é a bote de Dandadan, só ver que ele não tinha confiança em nem dar um oi para a Momo. Mas essa depressão melhorou ao longo dos capítulos e até se transformou em motivação extrema, já que ele sempre recebeu muito apoio da família Yazi. Ele quis se provar útil nas batalhas, e se vocês forem olhar para o corpo do Karun nos primeiros capítulos e olhar no arco da Fantasma da Escola, vai ver que o bicho realmente evoluiu, provando sua enorme dedicação. E mano, se até o cara mais depressivo dos animes pode melhorar um pouco sua vida, condições mentais e condições físicas, qualquer Zé Ruela de esquina pode melhorar também, porque né, é o Karun e a representação perfeita do otaku médico que não tem confiança em nada que faz. Então o Karun pode salvar muitas vidas mesmo não sendo real. Anya de Spy Family. Agora chegamos na personagem mais realista de todo o vídeo. Já vou começar falando que a Anya é uma criança, vítima de um experimento em meio à Guerra Fria, que por pressão dos cientistas, transformou uma criança normal em uma telepata. Foi adotado por um espião e acabou fazendo parte de uma família de mentira junto com uma mãe assassina e um cachorro que prevê o futuro. E sim, até agora não tem nada de realista. Mas o que o autor ou autora conseguiu fazer com maestria foi a personalidade da Anya, que só tem 4 anos e é considerada por muitos a criança mais realista dos shonens. Porque ela não é uma criança poderosa. Sim, ela tem a telepatia, mas ela tem seus próprios limites e não é que nem o Natsu, o Killua ou o Itachi da vida, que quando criancinhas eram extremamente poderosas e muito irrealistas. Mas eu também tenho noção de que são propostas diferentes. A Anya tem motivação para fazer suas missões, mas também não é uma motivação totalmente inabalável, porque ela só tem 4 anos, o que complica bastante as coisas. É boba, erra bastante, não é inteligente, mas tem um coração extremamente puro, é honrada na medida do possível, sempre ajuda nas missões do Lloyd sempre que dá, e bora lá, todo mundo aqui já foi uma criança parecida com a Anya. Claro, no sentido mais negativos e nas partes positivas, já que é impossível uma criança pequena de 4 a 8 anos ser ruim, má ou desgraçada de propósito. Só lembrar do episódio do hospital na primeira temporada. A Anya tentou ajudar o Lloyd, mas estava sendo desastrado e estava fazendo bobagens, como ler um mangá ou dormir no meio do serviço, coisas que qualquer criança faria. Você mesmo já foi uma criança assim. Spy Family tem vários problemas, mas um dos maiores acertos foi terem feito a criança mais realista dos animes. Claro, deve ter outras mais realistas, mas por agora, Anya fica na lista.
Zanka de Gachakuta. Agora vai vir só spoilers, então se você não quiser spoilers de Gachakuta, valeu por chegar até aqui, até o próximo vídeo aleatório. Agora, pra quem ainda tá aqui, se prepara pra um background dos bons. Zanka se fazia de gênio prodígio, mas era só um cara extremamente esforçado no meio de um monte de gente menos esforçadas que ele, até chegar uma mina realmente genial, tomando seu posto como a melhor da escola. Por conta disso, Zanka queria se provar ser incrível aos olhos dos outros, então escolheu a pior arma possível para se usar, um bastão de madeira meio podre. Infelizmente ou felizmente, Zanka fracassou nessa de se mostrar, se arrependendo profundamente de ter pegado a pior arma, mas mesmo assim, o Zanka não largava aquele bastão de jeito nenhum, sim se tornando um zelador esforçado que não depende exclusivamente de um talento. Zanka é basicamente o Rock Lee de Gachakuta, e isso traz mais identificação para a maioria das pessoas, porque infelizmente muita gente não tem um talento incrível e precisa ralar 10 vezes mais. Zanka, Toji, Rock Lee são as provas vivas que o talento natural não é a única coisa na vida, e sim que o trabalho duro e ser alguém mais mediano não é a pior coisa do mundo. Só pensar no teu amigo que desenha bem pra caramba. Ele pode ter nascido com um talento de desenho ou ter ficado dias praticando com desenhos medíocres até se aprimorar do seu próprio jeito e chegar no nível atual. E bom, partiu as curiosidades aleatórias. Começando com a garota do outro lado do Soy Mr. Z. Seguinte, o mangá recebeu uma adaptação em anime com apenas 3 episódios, mais especificamente 3 OVAs que foram feitos pela Wit Studios, um anime bem desconhecido que é só lembrado pelo Daniel Fernandes. E agora a parte do MD de Dragon Ball Z. O Akira Toriyama detestou a ideia de colocar pintinhas pretas no céu, porque aí era ralação demais, até chegar no céu perfeito, que deu uma melhorada, mas também não foi lá essas coisas. Então o céu deve ser o personagem mais difícil que o Toriyama teve que desenhar toda vez. Um grande agradecimento aos membros do canal: Igor, Soy Mr. Z, Vini, minha bruxa roxa favorita, Bruce Wayne e MD. Tamo junto, hermano Zetica, e até o próximo vídeo aleatório. Falou!